Muito bom dia a todos. Já estamos aqui presentes ao vivo e em cores de novo visual para atender a pedido dos alunos. Bom dia a todos. Todos em sala? Muito legal. Temos gente acordada nesse frio? Ah. Muito bem. Hoje, aula do livro 14, né? Segundo ano. Livro 14 tem muito a ver com tudo isso que nós estamos vivendo hoje. A gente está numa empreitada, né, que vem lá desde a fenomenologia do Edmundo Husserl, a ideia do fenômeno do corpo, depois a linguagem, e estamos agora para fechar o primeiro semestre com a Escola de Frankfurt e sua crítica à cultura, num tema que nós chamamos de indústria cultural. E tem muito a ver com os dias de hoje, com o Facebook, com as redes sociais, com o que foi aprovado essa semana no Senado Federal, um projeto de controle das redes sociais. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Nessa terça-feira, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que faz com que o nosso uso das redes sociais se torne um pouco mais restrito, inclusive a gente sendo possível de sermos presos em função de postagens que nós vamos fazer. Olha que coisa doida. Eles previram prisão até de 8 anos em relação a uma postagem que você possa fazer nas redes sociais de ataque ou de uma crítica ao governo, a algum político, etc. Para você ver como o negócio é muito importante a ponto dos caras chegarem a pensar em uma lei de total censura àquilo que a gente posta nas redes sociais. Para quem não sabe, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele em 2015, ele processou um portal de notícias que era comandado por 2 adolescentes da idade de vocês, 16 e 17 anos. Eles são menores de idade. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Processou os pais deles. E os pais deles foram obrigados a pagar uma indenização de R$ 5.000 em função dos meninos terem colocado no site uma notícia em que o Alexandre de Moraes teria advogado para o PCC, que é o primeiro comando da capital, aquele grupo, aquela quadrilha criminosa de São Paulo, né? Na verdade, o site dos meninos tinha replicado uma notícia na qual aparecia o Alexandre de Moraes como advogado em um escritório de advocacia em São Paulo, que advogou para uma empresa de vans que estava sendo investigada de fazer lavagem de dinheiro para o PCC. Então, para vocês verem como uma notícia aparentemente tirada de um jornal, colocada em um site, comandado por 2 menores, levou a uma situação como essa. Na atual legislação que foi aprovada agora, ainda não está pronta, ela ainda vai depender da aprovação do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e depois a sanção ou não do presidente da República. Mas, se fosse pela lei que eles aprovaram na terça-feira, os pais desses 2 rapazes seriam presos. Olha que loucura isso. Então, para você ver como o tema da aula de hoje é importante, para você entender o quanto envolve a questão da opinião, as redes sociais, o que vem a ser isso que nós chamamos de mídia, e qual é o envolvimento que isso tem com política e com as nossas liberdades individuais, beleza? Então, ó, livro 14, nós estamos estudando esse grupo de autores que é chamada Escola de Frankfurt. O que é uma escola, sob o ponto de vista filosófico? Uma escola é uma reunião de teóricos que comungam mais ou menos de uma mesma opinião sobre um assunto. No caso da escola de Frankfurt, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, um grupo de filósofos se reuniram, tendo como principal ponto condutor das suas análises o marxismo. Então, é uma escola filosófica de cunho marxista. Todos eles pregam o marxismo. Porém, quando a gente fala em filosofia de escola, significa que dentro dessa escola, eles não são todos convergentes, eles divergem entre eles aquilo que eles chamam de marxismo.
por isso que mesmo dentro da escola de Frankfurt, existem pensamentos diferentes uns dos outros, beleza? Então, a escola de Frankfurt, um grupo de teóricos que no início do século XX, ali por volta de 1920, vai fundar lá na cidade de Frankfurt, na Alemanha, um Instituto de Pesquisas Sociais que tem por objetivo tentar entender como é que o capitalismo ele se implantou na Alemanha, na chamada República de Weimar, período que vai ali de 1919 até 1929, e depois, como é que houve a ascensão do nazismo na Alemanha e o ponto comum, tanto de uma república capitalista, que é a República de Weimar, quanto do nazismo, seria uma espécie de uso dos meios de comunicação para dominar a população, quer queira por um determinado caminho, quer queira por um outro caminho totalmente opostos. Então, o fenômeno da comunicação é o que trouxe para dentro da escola de Frankfurt uma importância de analisar os meios de comunicação. Então, a escola de Frankfurt chamou esses meios de comunicação de uma indústria cultural. Muito importante isso aqui. O que é uma indústria? Uma indústria é uma fabricação em série de um produto que é repetido. Né? Um carro produzido em série, os carros são todos iguais, vai mudar uma cor ou outra. Então, quando você diz que existe uma indústria que produz produtos culturais, você vê isso na música, você vê isso no cinema, você vê isso no teatro, você vê isso na dança, você vê isso na literatura. Então, se você começar a reparar, existe uma indústria que produz objetos culturais de forma continuada, né? E são repetidos produtos. Por exemplo, se a gente pega na música, qualquer ramo da música que você pegar, pega aí o ramo da Anitta, do Pablo Vittar, da Jojó Todinho, eles têm o mesmo viés, eles defendem os mesmos tipos de valores, eles têm o mesmo tipo de temática, o mesmo tipo de estética, e isso é repetido ad nauseam, ad nauseam, ad nauseam, ou seja, até cansar, né? E tanto é verdade que cansa. Eu vou dar o nome de algumas pessoas que fizeram muito sucesso e que já desapareceram, que já foram gastas. Por exemplo, a Kéfera. Ah, lembraram da Kéfera agora. Lembra? Isso foi uma febre. E hoje quem é Kéfera? Não é nada. Né? Ganhou o dinheirinho dela, fez tudo lá, mas foi usada, né? Repetido, 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 depois descartado. Então, isso é que é a indústria cultural. É um produto criado pela própria indústria que comanda esse mainstream e faz com que esse produto, seja um artista, seja um livro, seja um filme, seja usado de uma maneira massificada e que vai conduzir as pessoas a determinados comportamentos. Então, nós temos uma indústria que produz objetos culturais de maneira massificada. Então, ó, a palavra mídia vem do nome meios. Então, mídia são os meios de comunicação. Então, você tem que tomar cuidado para separar duas coisas. O meio de comunicação da mensagem que ele está passando. Por exemplo, o meio é o Facebook. A mensagem é a postagem. Então, aqui nós temos dois pontos importantes. Vamos aqui para baixo. Ó. Meio e mensagem. Então, esse meio e mensagem é uma coisa importante que nós vamos estudar agora. Tem um canadense muito doido chamado Malcolm McLuhan. Esse cara que é o papa da comunicação. Ele que criou o termo que o globo terrestre, agora com as comunicações, virou uma aldeia global. Né? Uma aldeia global. O que é isso, uma aldeia global? É que hoje todo mundo sabe de todo mundo. Hoje acontece um acidente lá na Nova Zelândia, a gente fica sabendo aqui no Brasil automaticamente. Né? Um ator ou uma atriz famosos se separam, a gente sabe imediatamente. A gente sabe da separação do cara que é o dono da Amazon, o cara mais rico do mundo. Né? A mulher dele se tornou a 17ª pessoa mais rica do mundo com a separação. Né? Então, essas coisas a gente sabe hoje por quê? Porque o mundo virou uma aldeia global devido à comunicação. Então, o Malcolm McLuhan, ele que trouxe essa ideia aqui de meio e mensagem. Então, veja bem, nós temos um emissor, esse emissor emite uma mensagem, e essa mensagem vai para o meio da sociedade. Então, esse meio aqui é a sociedade. Qual é o objetivo que esse emissor tem quando ele emite essa mensagem? Ele quer alterar esse meio, para que esse meio, ao ser alterado, ele dê uma resposta esperada pelo emissor.
Então, os meios de comunicação fazem esse tipo de processo. Emitem uma mensagem sob o ponto de vista cultural, altera a sociedade, e a sociedade alterada responde como eles queriam, em forma de consumo, em forma de comportamento. Então, de certa forma, essa alteração é uma alteração ética, mexe com o comportamento das pessoas. Por isso que a Escola de Frankfurt ficou interessada em estudar os meios de comunicação. Por quê? Porque eles viram que lá na República de Weimar, na década de 20, os meios de comunicação propagaram uma ética capitalista, uma ética burguesa, uma ética de consumo. E quando veio a ascensão do nazismo na Alemanha, esses mesmos meios de comunicação foram utilizados para propagar uma mensagem de racismo, de ódio aos judeus, de sectarismo, levando a Alemanha para o Holocausto. Então, o que a Escola de Frankfurt quer saber é como é que um governo ou um grupo de pessoas, ao se apropriar dessa indústria cultural, consegue fazer com que toda a sociedade tenha um comportamento que pode ser o pior possível, como esse que aconteceu na Alemanha, na questão da perseguição aos judeus. Então, esse é o ponto de análise da Escola de Frankfurt, beleza? Os meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação? Aqui, ó. Rádio, TV, cinema, livros, histórias em quadrinhos, jornais, revistas, posters, cartazes, outdoors, indoors, o marketing de maneira geral, figurinhas, né? E hoje, se a gente for entrar, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso entra dentro desse campo aqui de rede de meios de comunicação. E junto com os meios de comunicação, as redes sociais. E em especial, um acrônimo que virou o símbolo dos 4 maiores controladores de toda a comunicação que existe hoje no mundo, que são, né, chamado GAFA, o Google, a Amazon, o Facebook e a Apple. Então, nós temos aqui um controle de praticamente 80% de tudo que está de comunicação no mundo hoje passa na mão desses 4 aqui. Essa semana, eu não sei se vocês ficaram sabendo, foi lançado, até divulgado, né, que foi lançado, já existia a plataforma para uma alternativa ao Facebook que estava censurando as pessoas que postavam mensagens associadas aos temas de direita, né, o conservadorismo. Então, essa semana já saiu uma nova plataforma que está catalisando as pessoas que têm um pensamento conservador, inclusive o Donald Trump divulgou, agora o Bolsonaro está divulgando, agora os seguidores do Bolsonaro estão indo para essa plataforma, ou seja, está começando a haver um sectarismo das próprias plataformas ao trazerem para dentro do seu mainstream um certo controle de ver o que pode e o que não pode ser postado. Então, essa é a nova briga que nós estamos vendo hoje. Um puxa para lá, um puxa para cá, de quem controla? O governo ou a própria empresa vai controlar aquilo que é postado na internet? Qual é o nosso limite? Onde é que é uma agressão? Quando é uma postagem? Quando é que eu posso retweetar? Então, olha, tem várias questões que estão em abertas e que o mundo ainda vai decidir. A lei do esquecimento, que eu já comentei com vocês, por exemplo, a gente tem uma atriz pornográfica, a Mia Khalifa, que está brigando até hoje para que seja apagado da internet o passado dela. Ela foi atriz pornográfica, agora ela não quer mais ser associada ao trabalho que ela fez durante um tempo da vida dela. E ela está lutando na justiça para que sejam apagados os vídeos dela, os vídeos pornôs que ela fez. Então, isso chama lei do esquecimento. O direito que eu tenho de o Google não registrar mais o meu nome nem os fatos que envolvem a minha vida. Aí vem a questão, mas a sociedade, ela não tem direito de saber o que eu fiz? Então, veja como essas questões vão bater, de qualquer maneira, no campo da ética, que é onde vai o meu limite e até onde não vai. Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês. A foto que eu postei hoje no meu Facebook, ela me pertence? Ela pertence à plataforma, ela, uma vez que foi para a rede, todo mundo pôde baixar no seu computador, ela não tem mais direito autoral, todo mundo que tem a minha foto tem direito sobre ela. Onde vai o limite da postagem que eu botei lá? Beleza? Então, anotou esse problema? Então, vamos ao segundo problema.
O lixo que eu joguei fora na minha casa, eu peguei um lixo dentro da minha casa, minhas coisas, meus papéis, joguei no lixo e botei lá na rua do lado de fora. Esse lixo me pertence ou esse lixo não me pertence mais? Aquilo que tiver ali dentro, eu sou responsável ou eu não sou responsável mais? Alguma pessoa tem acesso ao meu lixo, é invasão de privacidade, ou o meu lixo, uma vez colocado no lixo, ele é público e eu não tenho mais direito a ele? Olha quantas questões que parecem simples, mas que não são simples, que demandam de nós, enquanto sociedade, pensar a respeito. Que uso político pode ser feito disso, das duas situações, do meu lixo e da minha foto na postagem? Então, olha como o problema envolve mais coisas. Beleza? Ó, com relação ao trabalho, vou aproveitar e já vou falar. Eu deixei um trabalho para vocês fazerem, né? Então, envolve separar uma notícia de jornal que traga na notícia uma crítica àquele comportamento derivado dos jovens dos anos 60. Então, em especial, uma crítica ao comportamento sexual dos jovens ligados ao rock and roll. Durante a década de 60, foi muito criticado o rock and roll por ser um ritmo do demônio, por levar os jovens à sexualidade. Então, vocês vão procurar em revistas como Manchete, em jornais como O Globo, o Jornal do Brasil, revistas da época, O Popular, onde nessas revistas, com toda certeza, vai aparecer uma ou outra matéria apresentando uma crítica à forma como Elvis se apresentava, a minissaia, a sexualidade dos anos 60. Né? E você coloque essa reportagem como um exemplo de como, nos anos 60, o comportamento dos jovens, lembra da aula passada, a questão do corpo, envolvia uma luta pela liberdade das expressões que envolvia a sexualidade, em especial feminina, e dos gays. Beleza? Associa isso a uma reportagem de jornal que está criticando esse comportamento. Legal? Muito bem. Agora nós vamos ver como é que essa mídia funciona. Nós já vimos aqui que existe a questão do meio e da mensagem, que é o emissor mandando uma mensagem para o meio, querendo que esse meio seja alterado para dar uma resposta esperada. É um exemplo simples de você entender. Eu já até dei esse exemplo em sala de aula. Um bebê, né, ele acorda lá no quarto e ele quer que a mãe dele vá dar de mamar. Então, o que ele faz? O bebê emite uma mensagem para o meio. Então, o bebê chora. Né? Então, ele faz... Ué, ué, ué. Aí vem a resposta do meio. A mamãe está lá na cozinha e grita: ah, você acordou, meu filhinho, a mamãe já vai, espera um pouquinho. E começa a demorar. Então, a resposta que o bebê esperava não era aquela. O bebê chorou para que a mãe viesse imediatamente. Então, o que é que o bebê faz? Ele altera a mensagem, passa a chorar com mais evidência. Então, ele... Então, o que, que vai acontecer? O meio é alterado, a mãe larga tudo que está fazendo e vai lá atender o bebê. Então, notem como esse exemplo do bebê é um exemplo que você pode colocar nos meios de comunicação. Olha o que o cinema faz com a gente. Veja os lançamentos de filme, veja a questão do spoiler. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A minha geração nunca ligou para spoiler. Hoje, meu Deus do céu, você contar o final de um filme para alguém, puta merda, parece que desabou o mundo, você estragou o meu cinema. Olha quanta bobagem. Né? Que diferença vai fazer se o Homem de Ferro vai morrer no final do filme ou não? Que isso altera a minha vida? Entende? Então, professor, vai estragar a brincadeira do filme. Vai estragar o quê? O filme é contado durante toda a sua produção. As pessoas têm revistas especializadas que fazem esse papel. E isso faz parte do jogo, da curiosidade para vender mais. Então, na verdade, há uma manipulação, inclusive com a própria ideia de spoiler, para que as pessoas fiquem curiosas, para que só saibam se for assistir o filme. Olha que idiotice. Olha que idiotice. Então, a ideia do spoiler é, na verdade, a própria indústria cinematográfica querendo passar uma mensagem que, olha, se você quiser saber o que acontece no filme, vá assistir o filme, não deixe que ninguém lhe conte o que aconteceu. Olha que coisa boba, né? Se você trouxer isso para aqueles filmes tipo A Paixão de Cristo, onde todo mundo sabe o que vai acontecer, fica mais ridículo ainda, você não acha?
Então, a questão não é o que vai acontecer ou não no filme, é que envolve uma indústria, no qual essa indústria mexe com a quantidade muito grande de dinheiro, e esse dinheiro, para ser movimentado, tem que atrair as pessoas para um tipo de comportamento. Se vocês notarem agora, está voltando, né? Teve há um tempo atrás, vocês eram muito jovenzinhos, não se ligaram nisso na época, mas saiu um livro chamado Os 50 Tons de Cinza, virou uma febre, que tinha a ver com o jogo sexual de um casal ligado a essa questão das cores. Agora, novamente, está saindo filmes ligados a essa temática, o cara que sequestra a mulher por um tempo para fazer ela se apaixonar por ele. Então, vira e mexe, essa mesma temática é repetida como se fosse um produto para trazer para dentro da sociedade um certo tipo de padrão de comportamento. Então, essas coisas você precisa notar. Então, por exemplo, na década de 70, era muito comum sair filmes ligados à violência. Então, você tinha o Dirty Harry, você tinha o Rambo, você tinha o Desejo de Matar. Aí, nos anos 80, começaram a sair os filmes de dança. Aí você tinha toda a série lá do John Travolta, depois você veio Greasy, depois veio Flashdance, depois veio All That Jazz, veio vários filmes ligados a isso. Depois, nos anos 90, vem aquelas séries de filmes que envolvem catástrofes e romance, né? Que aí vai entrar até no Titanic. Então, isso é uma indústria que está manipulando a forma como os meios de comunicação usam as mensagens para nos fazer consumir, em especial, determinados comportamentos. Então, todos esses exemplos que eu dei vão lançar, de certa forma, aquilo que nós chamamos de moda. Um tipo de cabelo, um tipo de roupa, um tipo de andar, um tipo de palavra, um tipo de linguagem, um tipo de música, que, na verdade, se coloca como vendagem de objetos. Se você pegar uma outra esteira também, vamos pegar a esteira do Star Trek. Meu, quanta coisa não foi vendida em nome do Jornada nas Estrelas, aquelas roupas do pessoal, encontros anuais que tem nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que vai o pessoal todo fantasiado de Spock, fantasiado o Magro, fantasiado de Kirk. Ou você pega o Guerra nas Estrelas, pessoal vestido de Chewbacca, pessoal vestido de Luke Skywalker, o pessoal comprando nave, o Darth Vader, né? Então, tudo isso cria o quê? Uma cultura, e não é uma cultura no sentido espontânea, criada pela própria população, é uma cultura criada por uma indústria. Então, se é uma cultura criada por uma indústria, seja essa indústria, de novo, representada por um governo, ou seja, representada por um grupo que tem interesse econômico, ela tem, sobremaneira, o objetivo de controlar o meio social. Beleza? Vamos agora a como é que ele funciona. Vamos trazer aqui para o meio. Pessoal, vocês estão entendendo aí o que eu estou falando, né? Está todo mundo muito quieto aí, é sinal que estão me entendendo. Então vamos lá. A repetição, a padronização e 3, a massificação. Então, esse é o processo que a indústria cultural usa para dominar a nossa forma de nos comportarmos e, em especial, então, esse processo aqui, ele vai nos levar a uma alienação de duas coisas. A do meu gosto, então aqui é uma questão estética, e B, do meu consumo, então uma questão econômica. Então note como o filme, o livro, todos eles, de certa forma, envolvem grande quantidade, né? Você pega, por exemplo, Harry Potter. Pelo amor de Deus, quanto que não envolveu aquilo em quantidade? Né? Vamos pegar lá O Senhor dos Anéis. Vamos pegar aquela série de Aurora, de vampiros. Veja, todos esses exemplos que eu estou te dando viraram modismos
que se transformaram em festas de aniversário, que são pôsteres, cartazes, figurinhas, etc. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma grande repetição em toda a mídia, em todo canto, para todo lugar que você olha, você vê cartazes, notícias de jornal, reportagens sobre os atores do filme, para todo canto que você vai. Depois, isso vira uma padronização. Todo mundo quer andar com aquela roupa, todo mundo quer a festa de aniversário com aquele motivo, até que vira uma massificação. Você pega uma cultura totalmente diferente, um indiano, um japonês, um chinês, um americano e um brasileiro, e a festa de aniversário é igualzinha, com os mesmos pôsteres, o mesmo cartaz, e todo mundo vestido de unicórnio dentro da festinha. Então, você percebe que as pessoas fizeram o quê? Deixaram de escolher por si mesma, e é um outro, um alien, um outro que está definindo aquilo que você vai gostar. Então, ponto de vista estético, o meu gosto, o que eu visto, o que eu como eu vou ser, e o meu consumo. Beleza? Na aula que vem, nós vamos falar do reflexo político disso aqui. Então, hoje eu me preocupei em estruturar o que a Escola de Frankfurt ela está pensando sobre a questão dos meios de comunicação. Sim, na aula que vem, nós vamos ver como isso se dá do ponto de vista político. Por exemplo, o politicamente correto se encaixa nisso aqui? Sim. Né? Existe hoje, dentro das universidades brasileiras, uma indústria cultural? Sim, que nós chamamos de marxismo cultural. A questão da homossexualidade, a homoafetividade, o banheiro unissex pode ser encarado também como uma repetição, padronização e massificação de determinados comportamentos? Sim. Então, o que a Escola de Frankfurt está nos ensinando? Que muitas vezes, quando a gente abre mão da crítica em função da onda, nome de um filme importante, a gente se torna um alienado. Então, existe hoje, nas universidades brasileiras, uma onda que não te permite ter determinados comportamentos e até te exige que você se comporte da forma padronizada que você vê nas universidades. Né? A universidade, que deveria ser um campo da diversidade, tem se tornado o campo da padronização. Você olha um aluno universitário do Pará ao Rio Grande do Sul, ele é muito parecido, então isso é um pouco estranho. Deveria ser o lugar da diversidade, da liberdade total, onde todo mundo poderia ser do jeito que bem entendesse, e a gente vê que não é bem assim. Tem determinados comportamentos que não dá para ser dentro da universidade, entende? Então, essas questões é o que nós vamos abordar do ponto de vista político. Queridos, vocês entenderam o trabalho que é para fazer? Responde aí para mim, aí alguém, para ver se tem alguém assistindo a minha aula ou se vocês deixaram ligado e foram dormir. Eu entendi. Entendeu o trabalho, beleza. E a aula? A aula tá tranquilo, tem no livro aí 14, tá tudo certo? Tudo certo. Que bom. Tá frio? Muito, professor, tá muito frio. Aprovaram o novo visual do professor ou não? Ficou muito Tá radical, bonitão, né? professor. Eu aprovei. Ficou muito radical, não ficou? Não. Eu cortei no dia errado. O dia que fez mais frio é o dia que eu tiro o cabelo. Putz, grilo. Então é isso aí. Pessoal, atento aí aos controles da internet. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você compartilha. Vocês já perceberam que o algoritmo, ele não permite que certas palavras sejam colocadas. Quando você coloca determinadas palavras, o teu post não é visto. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo. Deem preferência a não compartilhar críticas pessoais a ninguém. Compartilhem elogios. Muito cuidado também com notícias. Chequem a fonte original sempre, porque isso está dando cada vez mais problemas. Eu estou pensando em me retirar das redes sociais, porque eu sou muito polêmico, então isso agora vai se tornar uma coisa muito complexa para todo mundo. Beleza? Então, meus queridos, vejo vocês na semana que vem. Tá? Na semana que vem eu já estou recebendo os trabalhos para poder dar nota, que é a nossa última aula antes das 2 semanas de férias que nós vamos ter.
já que tivemos um ano intenso, né? Muita coisa acontecendo, a gente, né, estamos nos encontrando a todo tempo, então é necessário que a gente faça uma pausa de férias para a gente ficar sem se ver durante 2 semanas, né? Então é isso aí. Beijos a todos. Vejo vocês semana que vem. Até lá.